Olá, pessoal. Hoje a gente está começando mais uma aula do módulo 2 de Ética e hoje a gente vai dar uma olhada na ética moderna em Descartes e em Baruch Spinoza. Então vamos lá, já começar a apresentação. Uma das coisas interessantes da gente dar uma olhada, deixar logo claro, quando a gente está falando de ética na modernidade, são as coisas que a modernidade preza, que inicia basicamente com Descartes e com Francis Bacon. É uma tradição que vem, se a gente for olhar direitinho, basicamente na Inglaterra, começa na França e depois se espalha um pouco desse pessoal, né? Enquanto os ingleses são voltados muito mais para a experiência, isso desde o período medieval, com a criação das universidades inglesas, né, inspiradas em muita tradição aristotélica. Os franceses, por causa de Descartes, né, e já dentro da tradição deles, vão estar preocupados com um conhecimento a partir da racionalidade. Então, a Idade Média tinha perdido um pouco, perdido um bocado, né, de prestígio a partir dos seus métodos, não eram mais aceitos métodos daquela inquirição medieval, era preciso novos métodos, e isso foi o que foi buscado, novos métodos, novas ideias, novos jeitos de adquirir conhecimento. Porque essa época era uma época de incertezas, né? Era um período de transição, e todo período de transição não se sabe muito bem para onde quer seguir, é feito cachorro que cai de mudança. Você não sabe se volta para o lá antigo ou se corre atrás do caminhão indo atrás do novo, né? É um período meio conturbado e Descartes foi um desses caras que ajudou a criar um novo modelo, né? E é justamente essa transição que é a passagem do período aristotélico, baseado no conhecimento aristotélico e bíblico, para deixar isso de lado para uma criação do que a gente chama de método científico propriamente dito. Então havia uma busca do método, um método que se livrasse das inspirações religiosas e se baseasse puramente nos conhecimentos a partir de elementos racionais. Então, Descartes, baseado no próprio método dele, né, ele vai criar toda uma filosofia que a gente ainda vai ver sobre a questão das meditações dele, né, as meditações metafísicas, e no qual ele cria um arcabouço filosófico, mas faltou um elemento que era a ética, do qual ele não ousou criar uma ética propriamente dita. Ele criou um que a gente pode chamar de uma moral provisória. Né? Por que moral provisória? Porque é um conjunto de regras para ser seguido. É basicamente isso que ele diz. Ele não diz, não faz uma especulação grande sobre aquilo que é certo, errado, o que deve ser feito. Não. Ele basicamente diz: ó, eu vou seguir isso aqui por enquanto, já que a gente não tem nada elaborado, pronto, né? Tinha demolido todo um conhecimento antigo e medieval. Ele construiu novas bases para falar de física, para falar de metafísica, para falar de um monte de coisa, mas na época, na hora de falar sobre ética, faltou esse ponto. Então, ele estabelece alguns princípios que, que regem uma filosofia, dá para dizer assim, uma prática. Isso vai até de acordo com a concepção dele do que é filosofia, né? E lembrando que filosofia e ciência são coisas unidas. Não é fácil distinguir o que seria filosofia de ciência nessa época, porque utilizava-se o mesmo nome. E pegando a citação aqui, para ficar claro por onde a ética de Descartes anda, né? Toda a filosofia é como uma árvore. Ele imagina a filosofia como uma árvore, só que de cabeça para baixo, cujas raízes são formadas pela metafísica, o tronco pela física, e os ramos que saem deste tronco constituem todas as outras ciências, que ao cabo se reduzem a três principais: a medicina, a mecânica e a moral, né? Ele estava preocupado, a preocupação sobre a moral faz parte, né, de grandes pensadores como desde a tradição grega, e para Descartes inverter nessa árvore esses ramos, a metafísica está lá do qual a ciência se nutre, né, e depois esses ramos regem as pequenas ciências. O próprio método cartesiano de separar coisas, como a gente vai ver, de analisar, dá margem ao surgimento das ciências modernas. Então,
dentro dessa moral provisória, já que ele tem uma espécie de segue aí minhas dicas por enquanto. A primeira regra, na íntegra, é obedecer às leis e os costumes do país, guardando a religião da infância, e agir conforme as opiniões mais moderadas dos homens mais sensatos do meio em que estamos. Ou seja, a ideia dele é de siga a lei e não faça besteira. Basicamente isso que ele está dizendo, né? Siga a opinião dos outros, no qual que são mais sensatos, mais sábios do que você nesse âmbito. Ele estava basicamente dizendo isso. Não extrapole, não queira fazer nada muito ousado nesse âmbito da ética, né? A segunda regra faz parte até do próprio método dele filosófico, né? Ser firme nas ações e nas opiniões que escolhemos. Você traçar um caminho e seguir, para não se perder, não ficar andando em círculos, como gente que se perde, por exemplo, numa mata e não traça um caminho norte e vai continuar rodando, rodando e chegando no mesmo lugar sempre. E a terceira regra é bem estoica, procurar sempre vencer a si próprio e não contar com a sorte, mudar os próprios desejos e não a ordem do mundo. Ou seja, é uma ideia bem estoica, baseada no conhecimento da razão, na ideia de que a razão pode sim dominar o próprio corpo e os desejos. Isso a gente já viu com os estoicos, isso é bastante famoso na época estoica. Então, um outro cara que era racionalista, né? E racionalista é uma corrente inaugurada por Descartes, no qual o conhecimento, a fonte do conhecimento é a razão. Spinoza é um filósofo de origem portuguesa judia. Benedito Spinoza, né? Baruch Spinoza, ele lança uma filosofia que é uma decorrência direta da filosofia de Descartes, no qual a gente pode falar que ele cria uma espécie de ideia de Deus como Deus sendo tudo no mundo, né? Uma espécie de panteísmo. Deus é todas as coisas, né? Tudo está em Deus e Deus é todas as coisas ao mesmo tempo. Isso chocou bastante a época, né? O que a gente vai tratar agora, mas chocou bastante. Ele foi expulso da própria religião, da religião que ele tinha e tal. E isso dificultou bastante a vida desse cidadão. Mas, de qualquer forma, ele era um filósofo de mão cheia, estava preocupado em entender como é que o mundo funcionava, como é que funcionavam as pessoas. E aí está uma citação interessante dele, né? Fiz um esforço incessante para não ridicularizar, não lamentar, não desprezar as ações humanas, mas compreendê-las. E a ética, ao modo dos geômetras, é o nome do livro que ele lança, e aí realmente é uma ética. Ele tenta fazer uma dedução racional do agir humano a partir de princípios racionais e ao modo dos geômetras, no sentido que ele vai fazer uma dedução como se estivesse fazendo uma dedução matemática. Isso é bem complicado, é um livro difícil de ler, difícil de lidar com ele, né? Mas quais são os pressupostos, o que é que tem lá dentro, nesse sentido, né? Como tudo, o homem, o Deus é tudo, e o homem está inserido dentro desse todo, então não há sentido falar de divisão entre razão, de emoção, mente e corpo. O homem é essa junção dessas coisas. Então, o homem, como todos os outros animaizinhos também, né, é afetado pelas coisas do mundo e pelo próprio corpo. E, nesse sentido, quando as coisas afetam a gente, de uma forma que a gente poderia chamar de positiva, a gente diz que é bom, algo é bom, e quando é de uma forma negativa, é mal. E como é que a gente diz que é algo positivo ou negativo? Aí, segundo Spinoza, é a partir dessa ideia do conatus, do desejo, que tem dois modos de entender, né? Ele é duas coisas ao mesmo tempo. Ele é o impulso de preservação, o impulso de se manter vivo, que a gente poderia talvez chamar de instinto de sobrevivência, alguma coisa parecida com isso, né? Só que menos animalesco, no sentido mais metafísico, pensado nesse ponto. E o outro é um impulso para expansão, é uma ideia de que o nosso desejo é o tempo todo voltado para fora, tentando expandir-se. Então, somente o ser humano, dentro dessa lógica espinosista, é o ser que conhece esses impulsos, chega a ter autoconsciência desses impulsos. Esses impulsos, ele meio que determina o ser humano, né? Todos os animaizinhos são determinados por esses impulsos, por esse conatus, esse impulso de preservar-se e continuar se expandindo. É a força da vida, a força vital, dá para dizer assim. Mas somente o ser humano dá-se conta disso. Então, como é que funciona, né? Esse desejo, esse impulso, conatus, nos impele
Aí a gente é impelido o tempo todo para buscar coisas boas, bons afetos. Isso gera alegria, né? Bons afetos geram alegria. E os maus afetos nos geram tristezas, né? As afecções negativas geram uma espécie de tristeza. Então a gente o tempo todo está buscando, isso parece bastante com o Epicuro, né? Buscando coisas que fortalecem nossa vontade de viver e se tentando nos livrar de coisas que nos afetam negativamente, que nos impelem, nos reprimem. Então, o tempo todo a gente está buscando esse processo de ir mais além. Aí, dentro desse processo, como a gente já falou, como Deus é tudo, tudo é determinado, pré-determinado, espécie de determinação causal. Então, todos os seres são determinados, só que somente o ser humano tem consciência dessa determinação, né? Você ter consciência desses desejos é um caminho para ser livre. Ou seja, aí parece contraditório, né? Você dizer assim, como é que você é determinado e livre ao mesmo tempo? É justamente essa autoconsciência que faz com que a gente tenha liberdade para ação, né? Quanto mais conhecimento que você tem, mais consciência você vai alcançar, e quanto mais consciência, mais liberdade de ação. Ou seja, menos determinado pelo impulso você é. Você pode agir com maior amplitude. Os animaizinhos não têm conhecimento, não adquirem conhecimento sobre o mundo, então eles só agem de acordo com aquele impulso de sobreviver e de reproduzir, basicamente. Então, a gente não, a gente tem essa liberdade de ir um pouco mais além daquilo que nos determina. Ou seja, ser livre é ter consciência dos nossos impulsos. É isso que é interessante. E como é que isso funciona, né? A ideia é assim, o que afeta a gente agora nos afeta de uma forma que dificulta o nosso lidar com o mundo, né? Mas o que já passou e o que pode vir ainda é fraco, né? O que já passou já é memória, né? E o que pode vir é só expectativa. Então, qual é a ideia de Spinoza, né? A gente o tempo todo está preocupado em utilizar a razão para ensaiar respostas futuras, para a gente não cair em tentação, dá para dizer assim, né? A gente tentar nos livrar de situações que nos causariam afecções negativas, ou seja, trariam mal. O mundo vai nos afetando, mas a gente tem essa capacidade de, quanto mais conhecimento a gente tem, melhor lidar com as situações que estão por vir. É basicamente isso. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais capacidade de lidar com o mundo que está para nos atingir, e esse processo de ser preparado faz com que a gente possa buscar um caminho melhor para as nossas afecções que nos produzem alegria. Então, o encontro com o mundo é um encontro que geralmente é um encontro alegre, né? Spinoza foca nesse ponto que é muito interessante, né? De a gente poder lidar com o mundo de uma forma que nos afete e nos traga alegria. Isso é bastante diferente de uma ética simplesmente racionalizada que pensa que a gente pode chegar no mundo, chegar a uma felicidade através da contemplação. Não, a felicidade é um encontro com o mundo, dentro da lógica espinosista. Por isso que era bem difícil, foi bem heterodoxo, né? Fora dos padrões, esse pensamento de Spinoza. E se a gente for olhar direitinho, como é que ele pode vir a cair no Enem, se a gente for pensar bem, né? A ética de Descartes, provavelmente ela vai estar ligada ao método dele e às regrinhas que ele inventou, né? Da gente o tempo todo seguir a sua religião e o que os sábios dizem, seguir sempre um caminho direito, né? Dá para dizer assim, medir um caminho e continuar. E também lidar com o corpo, mente dominando o corpo, os desejos, esse modo estoico de viver cartesiano. Enquanto o modo espinosista provavelmente vai falar, vai vir um texto, né? Como sempre vem as questões do Enem, um texto falando justamente dessas afecções. Aí a gente já vai saber que as afecções que são positivas não causam alegria, as afecções negativas não causam tristeza. Então a gente sempre tem que buscar essa expansão do nosso cônatos, essa expansão positiva da nossa felicidade, esse encontro constante com o mundo.
ou seja, viver e ser alegre é encontrar-se com o mundo. É isso que Spinoza deixa no fundo, né? É ter bons encontros, boas afecções. Isso é que é interessante dentro da ética espinosista. Então, para deixar claro, são dois racionalistas, ou seja, a ética é pensada a partir de elementos racionais que foram deduzidos a partir de uma cadeia de raciocínios. E Descartes chegou de uma concepção da moral, ou seja, pequenas dicas, enquanto Spinoza tenta fazer uma dedução de todo um processo e princípios da ação humana. Então, na próxima aula, a gente vai dar uma olhada em outros caras que lidam melhor com essa questão da ética, né? A gente vai olhar coisas muito interessantes daqui para diante e que a regra que cai é bastante no Enem, beleza? Então, abraço para vocês, até mais e até outra